Sabrina recebeu em casa, em São Paulo, a cédula de votação na eleição americana. Ela é de Weslaco, no estado americano do Texas, e mora no Brasil há 5 anos. Os americanos não são obrigados a votar, mas a consultora ambiental faz questão. Junto com a cédula, vem inclusive os nomes de outros candidatos à presidência, além de Barack Obama e Mitt Romney. A cédula de Sabrina tem mais de 30 cargos para serem votados. Como é que você se informa sobre tantos candidatos assim? Então, são bastante candidatos mesmo. Neste caso, eu fiz de 2 maneiras. Uma foi conversa com meu pai, que mora no Texas, continua morando lá. Ele tem mais proximidade com os candidatos, sabe o que está acontecendo mais numa escala local. E também muitos dos candidatos já têm site na internet, e aí eu procurei ver assim, se eu concordo com eles ou não. Sabrina é casada com Daryl. Ele é de Houston, também no Texas. Apesar de serem do mesmo estado, as cédulas são diferentes. Daryl vota em muito mais cargos. Isso sem contar que ele também pode votar em projetos a serem implantados na cidade, como a expansão do metrô e investimentos em bibliotecas. O que acontece na prática é que, como não é obrigatório votar em geral, não é obrigatório votar em todas as pessoas também. Então, você pode fazer uma investigação para as vagas mais interessantes, que você acha mais importante, e votar nesses. E os outros que você não tem tanto conhecimento, pessoalmente, eu acabo não votando nesses. Acompanhamos Sabrina e Daryl até uma agência dos Correios. Uma última checagem nos votos, envelopes lacrados e tudo pronto para serem enviados para os Estados Unidos. Missão cumprida depois de 4 meses. Isso porque o casal iniciou o procedimento em julho. Para eles, votar não é tão simples assim. Para receberem as cédulas, os americanos que moram fora dos Estados Unidos precisam primeiro preencher um formulário como esse, disponível na internet. Não é uma coisa que você pode fazer a semana antes das eleições. Tem que começar com mais antecedência. Mas é bem importante. Sempre a gente tenta recordar, né, as pessoas que é bem importante votar. E mesmo estando no exterior, você pode fazer. Não é um processo fácil, mas dá para ser e deveria fazer como cidadãos. A lei eleitoral nos Estados Unidos é diferente de estado para estado. Alguns aceitam receber o formulário pela internet, outros apenas por fax e outros pelos correios. Quando isso acontece, as autoridades americanas analisam a legitimidade daquele eleitor. Uma vez comprovada, é enviada para esse eleitor, no país em que ele está, uma cédula de votação. Após votar, essa cédula precisa ser enviada de volta aos Estados Unidos, como fizeram a Sabrina e o Daryl. Mas há casos em que a cédula sequer chega ao eleitor. Se você não recebe a cédula do estado, no site também tem outro formulário que é o Federal Write-in Ballot, onde você pode preencher um formulário um pouquinho diferente. Mas isso cédula é nacional. Como é nacional, é só para cargos federais. Então, você não vai poder votar para os cargos do Estado, nem leis estaduais. As cédulas precisam chegar aos Estados Unidos até o dia 6 de novembro, que é o dia da eleição. Dentre os que votam assim, muitos são membros das Forças Armadas a serviço do governo americano.